Você é mais uma daquelas pessoas para quem o nome Tesla se resume à empresa automotiva de veículos elétricos de propriedade do senhor Elon Musk? Vamos ampliar o conhecimento sobre isso? Afinal de contas, a empresa possui esse nome por conta de algo ou alguém muito maior do que ela. Hoje falaremos sobre Nikola Tesla, a pessoa a quem o nome da empresa de Elon Musk homenageia. Inclusive, também decidi homenageá-lo, por isso lancei o bigodinho igual ao dele e o cenário é um museu dedicado a ele, e que fica localizado em Belgrado, capital da Sérvia. Seja novamente muito bem-vindo ao canal Enigma History, o canal que aborda os mistérios mais intrigantes da humanidade. Vou soltar a vinheta e você aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like. O sérvio Nikola Tesla pode e deve ser considerado como um dos maiores, se não o maior gênio de nossos tempos. Para começar, ele foi inventor, físico, engenheiro mecânico e eletrotécnico. Ele ficou muito conhecido pelas suas contribuições no design do atual projeto do sistema de fornecimento de eletricidade de correntes alternadas. Seu principal objetivo era um mundo com energia ilimitada e livre. Porém, teve seus projetos sabotados. Por que será, né? Em um mundo extremamente capitalista, o cara quer liberar a energia que hoje custa a hora da morte, enriquece as geradoras e distribuidoras e só faz empobrecer o consumidor. Quer dizer, um mercado com um potencial desse, e aí ele me fala que não quer cobrar por isso? Nascido e criado no Império Austríaco, Tesla estudou engenharia e física na década de 1870 sem se formar e ganhou experiência prática no início da década de 1880 trabalhando em telefonia e na Continental Edison, na nova indústria de energia elétrica. Em 1884, emigrou para os Estados Unidos e se naturalizou cidadão americano. Ele trabalhou por um curto período na Edison Machine Works, em Nova York, antes de começar por conta própria. Vamos dar uma pequena pausa na parte em que falamos da Edison Machine Works, para além de dizer que foi uma empresa de fabricação criada para produzir dínamos, grandes motores elétricos e outros componentes do sistema de iluminação elétrica, mas também que foi construída na década de 1880 por Thomas Edison, que todos nós conhecemos como o inventor da lâmpada elétrica incandescente. Ocorre que Thomas Edison não inventou nada. A lâmpada ele nada mais fez além de comprar os direitos de um senhor chamado Henry Woodward. A desenvolveu, mas não inventou. Porém, quando finalmente conseguiu produzir, patenteou como se tivesse inventado. Talvez depois disso tenha sido inventada a frase que diz: boas ideias se dão na frente da maior quantidade de pessoas possível. Para não dizer que Thomas Edison nunca inventou nada, ele inventou sim, a cadeira elétrica. É verdade. Ele criou e produziu e vendeu para o governo norte-americano as cadeiras elétricas do Corredor da Morte. A grande disputa entre Thomas Edison e Nikola Tesla se dava por conta de Thomas trabalhar com a corrente direta e Tesla com a corrente alternada a partir da corrente direta. Se sentindo ameaçado pela invenção de Tesla, Thomas Edison fazia experimentos eletrocutando animais a fim de desqualificar a invenção de Tesla, dizendo que a mesma era muito perigosa. Com a ajuda de parceiros para financiar e comercializar suas ideias, Tesla montou laboratórios e empresas em Nova York para desenvolver uma variedade de dispositivos elétricos e mecânicos. Seu motor de indução de corrente alternada e patentes relacionados ao sistema polifásico, licenciadas pela Westinghouse Electric em 1888, lhe renderam uma quantia considerável de dinheiro e se tornaram a pedra angular do sistema polifásico que a empresa acabou comercializando. Tentando desenvolver invenções que pudesse patentear e comercializar, Tesla conduziu uma série de experimentos com osciladores ou geradores mecânicos, tubos de descarga elétrica e radiografia. Ele também construiu um barco de controle remoto, um dos primeiros já exibidos. Tesla se tornou conhecido como inventor e demonstrou suas realizações para celebridades e patronos ricos em seu laboratório, e destacou-se por seu talento em palestras públicas. Durante a década de 1890,
Tesla seguiu suas ideias para iluminação sem fio e distribuição mundial de energia elétrica sem fio em seus experimentos de alta tensão e alta frequência em Nova York e Colorado Springs. Em 1893, ele fez pronunciamentos sobre a possibilidade de comunicação sem fio com os seus dispositivos, ou seja, ele previu o Wi-Fi? Tesla tentou colocar essas ideias em uso prático em seu projeto inacabado de Wondercliff, uma transmissora sem fio intercontinental de comunicações e energia, mas ficou sem dinheiro antes que pudesse concluí-lo. Depois de Wondercliff, Tesla experimentou uma série de invenções nas décadas de 1910 e 1920 com graus variados de sucesso. Tendo gasto a maior parte do seu dinheiro, Tesla teve sérios problemas financeiros e morava em uma série de hotéis em Nova York, deixando para trás contas não pagas. O Hotel Waldorf Astoria, por exemplo, também em Nova York, foi sua residência durante 20 anos, de onde ele também teve que se mudar em 1920, quando não pôde mais pagar pela sua habitação. Mais tarde, o hotel transformou sua habitação em uma espécie de museu que é visitado até hoje. Mudando de hotel em hotel, ele deixava pilhas de anotações em cada hotel de onde saía. Tais pilhas de anotações foram objeto de busca inclusive do FBI após a sua morte. O FBI considerava suas anotações uma ameaça e aplicou uma espécie de censura na publicação de tais anotações. Tal censura foi a responsável, inclusive, por Nikola Tesla, com toda a sua relevância, ter ficado de fora dos livros de história nas escolas. Portanto, não se culpe se para você, até então, o nome Tesla não passava de uma indústria de carros elétricos. Ainda após a sua morte, o governo norte-americano promoveu uma verdadeira corrida na busca de suas anotações de pesquisas, temendo que as mesmas caíssem nas mãos de outras potências estrangeiras. Seu sobrinho já havia levado uma quantidade não conhecida de seus pertences, porém, mais de uma dúzia de caixas contendo suas anotações deixadas em hotéis, como o Waldorf Astoria, foram a leilão como forma de pagar suas dívidas com estadia. Em 1976, inúmeras caixas de Tesla foram leiloadas no leilão estadual que ocorreu em Newmark, New Jersey, e foram arrematados por míseros $25 por um homem chamado Alfred, que os arrematou por impulso sem fazer ideia do que as caixas continham. Alfred chegou a pensar ter descoberto anotações de um escritor de ficção científica, o que não o fez despertar o interesse. 20 anos após, Alfred decidiu verificar o conteúdo das caixas novamente. Foi quando percebeu que muita coisa havia se perdido por conta do ambiente úmido onde as alojou. Decidido a não perder mais nada, mergulhou de cabeça nos documentos que dessa vez prenderam a sua atenção. Porém, Alfred percebeu um hiato ou algo sempre faltando nas pesquisas de Tesla, como se tudo sempre ficasse por terminar. Ele então decidiu fazer um trabalho de digitalização de todo o material e começou a armazenar tudo em disquete. Foi quando decidiu ir para a internet falar sobre o que havia descoberto, com o intuito de encontrar alguém que o ajudasse a montar o quebra-cabeça que tinha nas mãos. Ocorre que Alfred acabou atraindo o que não esperava. Em setembro de 1997, apareceram em sua casa 3 homens vestidos de ternos pretos interessados em comprar o seu material. Alfred, que já estava obcecado pelo material, disse não ter interesse em vender. Um dos homens disse que teria o material de qualquer jeito, e se foram. Quando voltou para o local onde guardava o material, percebeu que os 3 homens estavam ali somente para entretê-lo, tempo suficiente para que alguém subtraísse todo o material. Tempos mais tarde, Alfred concluiu ter sido visitado pelos homens de preto. Nikola Tesla era um verdadeiro gênio, e indiscutivelmente muito além do seu tempo. Dominou relâmpagos, imaginou tecnologias muito além do tempo em que vivia, chegando inclusive a afirmar ter tido contato com seres extraterrestres e também ter viajado no tempo, o que explicaria tal genialidade e ideias tão avançadas para sua época. Cientista inigualável, merecedor de muito mais destaque em nossa história recente, afirmava que o cérebro humano funcionava como um receptor natural, dizendo o seguinte: meu cérebro é apenas um receptor no universo. No universo há a fonte pela qual nós obtemos conhecimento, força e inspiração. Eu não me aprofundei nos segredos dessa fonte, mas sei que ela existe. Tesla morreu na cidade de Nova York em janeiro de 1943. O trabalho de Tesla caiu em relativa obscuridade após a sua morte.
até 1960, quando a Conferência Geral de Pesos e Medidas nomeou a unidade SI de densidade de fluxo magnético como Tesla em sua homenagem. Houve um ressurgimento do interesse popular em Tesla desde os anos 90. Infelizmente, Nikola Tesla vai ser mais um daqueles personagens que só tiveram seu valor reconhecido após a morte. E esse vídeo serve como fato de alerta, pois não é de hoje que culpamos os personagens errados. Prova disso é o fato de até hoje ser ensinado nas escolas que o inventor da lâmpada foi Thomas Edison, quando não foi. E um gênio como Nikola Tesla não é sequer conhecido por muitos. Prova disso é como foi dito no início do vídeo. Muitos pensam que Tesla é tão somente o nome da montadora de carros de propriedade do Sr. Elon Musk. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo novos conteúdos. E não perca o nosso próximo tema. Até lá! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I